Nessa aula a gente vai tratar da hipérbole. Olha só, para que você entenda a hipérbole, eu preciso que você tenha assistido a aula sobre elipse, tá legal? E tenha compreendido a elipse. A gente vai fazer muitos paralelos, muitas comparações com o que a gente estudou lá na elipse, tá bom? Então, se você ainda não viu nada sobre elipse, assista a nossa aula sobre elipse e depois volte para cá, tá bom? A exemplo do que fizemos com a elipse, a gente vai iniciar com um caso particular dessa curva, tá? Como assim um caso particular? É um caso onde os focos, são dois focos, assim da mesma forma que eram dois focos na elipse, vão estar na horizontal, no eixo das abscissas, tá bom? Aqui eu fiz o foco 1, foco 2, eixo do X das abscissas. O que mais que a gente considerou nesse caso particular? Que o centro dessa curva vai estar na origem. Então, a distância aqui da origem até o foco 1 é a mesma da origem até o foco 2. Combinado? A exemplo da elipse, a nossa hipérbole vai ter dois eixos, tá? Só que agora eles mudam de nome. Um vai chamar eixo real e o outro eixo imaginário. Na hora de fazer a figura, eu vou explicar o porquê dos nomes, tá bom? Por hora, tenta guardar que são dois eixos, do mesmo jeito que tem dois eixos lá na elipse, tá? E também usei a mesma nomenclatura, tá? O A e o B têm o mesmo sentido que tinham lá na elipse. Assim fica mais fácil para você memorizar, tá bom? E fica mais fácil para você compreender. Então, esse eixo que a gente vai chamar de real vai medir 2A e o tal eixo imaginário, né, vai medir 2B. Então, no decorrer aqui eu explico. E a distância focal? A distância focal é a mesma ideia. Então, o que são os focos? Se você, para fazer a mesma coisa que eu vou fazer aqui na lousa, ponha dois preguinhos lá numa tábua, né, de madeira, e copia aqui essa parafernália toda que vai dar certo. Esses dois preguinhos que você colocou, você vai chamar de focos, né? Lembrando, para fazer uma circunferência é um ponto, com um barbantinho você faz a circunferência. No caso da elipse, você pega esse ponto e divide em dois focos, não é isso? Com um barbante, você traça, vai fazer uma figura ovalada, que é a elipse, tá bom? E aqui, para fazer a hipérbole, uma novidade. Olha o que nós fazemos. Então, escolhemos dois focos, da mesma forma que a gente escolheu lá na elipse, só que agora eu peguei uma barra fixa, ó, pode ser uma régua, tá? Esse lado daqui está fixo, isso aqui não dobra, não é flexível. E do lado de lá, eu peguei um pedaço de barbante, pode ser um cordão qualquer, tá bom? Lembrando na elipse, como é que era? Você marcava todos os pontos aonde a soma dessa distância do ponto, a gente chamou de ponto P, né, até um foco, mais a distância até o outro foco era constante, não é? Agora não. Nessa figura, nós vamos marcar, presta atenção, todos os pontos no plano aonde essa distância do ponto até um foco menos a distância desse mesmo ponto até o outro foco vai dar um valor constante. Estou falando em módulo, tá bom? É um tamanho menos outro tamanho. Então, distância modular. Como assim? Olha só, vou supor daqui até aqui, na verdade eu medi essa barra fixa, no meu exemplo, está medindo 70 centímetros, tá bom? E esse cordão aqui, olha, ele é flexível, ele está medindo justos 30 centímetros. Ora, quanto vale a diferença da barra, 70, menos desse cordão? Menos 30, dá 40 centímetros, tá? Então, quando eu falo que a diferença é constante, vou encontrar outros pontos no plano aonde a medida da barra menos a medida do cordão vai dar sempre os mesmos 40, tá certo? Então, percebeu? Desse jeito que você está vendo aqui, aqui é 70, aqui é 30, 70 menos 30 dá 40. E eu vou encontrar outros pontos onde essa diferença também dá 40. Como que nós vamos fazer isso? Então, vamos à mágica, presta atenção. Você pega aqui um lápis, né? Eu vou pegar o giz e vai escorregar o cordão pela barra, tá? Sempre esticadinho. Olha o que vai acontecer.
à medida que você vai fazendo assim, olha, vai esticando, vai se desenhando uma curva. E eu garanto a você que qualquer um desses pontos, qualquer um que você pegar, a distância daqui até o F2 menos daqui até o F1 continuará dando aqueles 40 iniciais. Claro, se a barra tiver outro tamanho, o cordão tiver outro tamanho, a diferença vai ser outra, tá bom? Este é o meu exemplo. Agora, eu preciso que você compreenda por que isso aconteceu. Então, olha só. Sabemos que esse aqui é 70, foi medido, e que esse aqui é 30, 70 menos 30, 40, moleza. Agora, por que quando eu faço esse movimento, esticando aqui o cordão, né, ó, para cá, eu garanto a você que é a mesma medida? Pensa comigo. Quando eu faço isso, vou pegar esse pontinho, exemplo, que eu cheguei aqui, o que eu fiz? Eu não diminui o tamanho da barra, era 70 centímetros, vamos supor que eu andei aqui 20, né? 20 centímetros, ficou 50 para lá, certo? Mas olha o que aconteceu com o cordão, não sei se você consegue ver, olha lá, veja agora, tá vendo? Os mesmos 20 que eu reduzi a barra, eu tirei do cordão. Então, se o cordão tinha 30, ele ficou agora com 10. E a diferença continua sendo 40. Percebeu? E isso acontece para qualquer ponto, tá? Ficou difícil ainda de entender? Eu vou te dar um exemplo prático que você vai entender. Imagine um pai e um filho. O pai tem 40 anos, o filho tem 20 anos. Qual é a diferença de idade? 20. Vamos agora reduzindo as idades, vamos olhar para o passado. Tira 2 anos no tempo. O pai tem quanto agora? Tinha 40. Fui para trás, 2 anos. 38. Se o filho tinha 20, quantos anos ele tem agora? Menos 2 também, 18. E qual é a diferença de 38 para 18? 20, os mesmos 20. Ah, volta mais 2 anos. Então vamos lá. Estava com 40 e 20. Vamos voltar 4 anos atrás. Vai ficar com 36 o pai e o filho vai ficar com 16 anos. Qual é a diferença de 36 para 16? Os mesmos 20. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Você entendeu? Então, à medida que eu faço isso, ó, à medida que eu faço esse movimento, eu estou reduzindo a barra, ó, aqui é onde está o ponto que eu vou desenhar. A barra ficou menor desse tanto, mas o cordão também ficou menor do mesmo tanto, tá certo? Então, a diferença da barra para o cordão é sempre a mesma. Muito bom. Agora que você entendeu isso, olha só, olha que bacana. Você vai traçando, tá? Não vai ficar tão perfeita quanto eu gostaria, né? Mas eu vou chegar lá, ó. Vamos virar aqui para cima, a mesma coisa, né? Ó, presta atenção, você vai encostar aqui, mantém esticadinho e... Opa! Depois a gente conserta ali os defeitinhos. E vai esticando e olha só o que vai saindo, né? Você vem até o final, aqui, ó. Vamos completar ela. Deu para ver? Deu algo assim, ó. Que legal, né? E qualquer ponto que eu escolher, vou pegar um ponto P aqui, por exemplo, tá? Qualquer ponto que eu escolher, qualquer ponto. Se eu pegar a distância desse ponto até o foco 2, fizer menos a distância desse ponto até o foco 1, vai ter que continuar dando esses mesmos 40 aqui, tá legal? Claro, a barra é variável, o cordão é variável, a diferença é variável, e você tem diversos tipos, formatos de hipérbole, né? Pode ser mais fechadinha, mais aberta, etc. Tá legal? Conseguiu entender isso aí? Muito bem. A gente está vendo uma parte dela. Por quê? Porque, como eu falei para você, a diferença em módulo de tamanho, se eu inverter esta barra com este cordão aqui nos focos, eu vou conseguir fazer o mesmo desenho do lado de lá, tá certo? Então, vamos lá. Muito bem, gente, está invertido então, olha. A barra agora está aqui do lado de cá, está presa no foco 1, e lá no foco 2 ficou o meu cordão, tá legal? É a mesma barra, com os mesmos 70 centímetros e o mesmo cordão, com os mesmos 30 centímetros, para que a gente obtenha uma curva simétrica, tá bom? Só vou aproveitar o momento já para a gente marcar alguns pontinhos interessantes. Olha só, a gente não decidiu aqui que a distância focal seria medida de 2C, né? Ela mediria 2C. A gente já sabe por que 2C e não C, né? Justamente como o centro está na origem,
Se do foco 1 até o foco 2, distância focal é isso, tá? Mede 2C, a metade é C. Então, do 0 para cá, eu posso marcar aqui que é o valor C, para valor de X, não é isso? E aqui eu posso marcar menos C para o valor de X, tá legal? Então, eu tenho abscissa C, abscissa menos C. Com isso, o meu foco é o ponto menos C, 0, né? Posso colocar assim, menos C, ponto e vírgula 0. Por que 0 o valor de Y? Porque está sobre o eixo do X, não é isso? E o foco 2 vai ser o ponto C e o Y também valendo 0, porque está sobre o eixo do X. Tranquilo até aí? Ok, não muitas novidades, né? Ainda falta o 2A e o 2B, mas vamos fazer então primeiro o outro lado, né? A técnica é a mesma, gente. Este ponto também está distante o mesmo valor, ou seja, essa barra menos o cordão. Então, do mesmo jeito que esses, a diferença, né? A diferença da barra menos o cordão foi dando sempre, no caso aqui, acho que foi 40, né? Que a gente fez, 70 menos 30, isso. Todos esses estão, mas eles não são os únicos. Do lado de lá tem outros também, cuja diferença entre a distância do ponto até um foco menos do ponto até o outro foco é a mesma, entendeu? Por isso que vai ter os dois lados. Então vamos desenhar. Vou começar aqui de cima, tá? Então veja, daqui até aqui 70 menos 30, 40. À medida que eu vou reduzindo o tamanho da barra, eu também vou reduzindo da mesma forma o meu cordão. E aí, olha o que acontece, tá vendo? Já consegue ver a simetria? É a mesma curvatura, né? É a mesma curvatura, ok? A mesma coisa aqui de baixo. E, cara, olha o que vai acontecer. Quando chegar aqui, ó, pertinho do eixo, né? Ela vai fechar, vai formar, a exemplo, lembra da parábola? A parábola não tinha um pontinho que chamava vértice? A elipse também tem. Perdão, estou falando da hipérbole. A hipérbole também tem, tá? A elipse não tem vértice. A hipérbole tem dois vértices, né? A parábola tem um, a hipérbole tem dois vértices. Esse pontinho e esse pontinho chamam-se vértices. Combinado? Tá aí. Deu para você ter uma noção. Essa está completa. Logicamente que aqui vai embora até o infinito. Tá legal? E vamos lá. Agora eu preciso que você perceba o seguinte, esses pontos que são os vértices são importantíssimos. Eu vou chamar um de A1 e outro de A2, tá? Esses meus vértices. E as coordenadas deles, tá certo? As coordenadas deles vão ser o A e menos A. Essa distância aqui vai ser 2A. Mas o que tem essa distância com todo esse negócio que a gente está fazendo? Agora presta bastante atenção, vê se você mata essa charada. Quando você pega um ponto P, a distância dele até um foco menos a distância dele até o outro foco é constante, perfeito? Quanto é este valor constante? Será que ele tem alguma coisa a ver com esse vértice? Vamos ver? O vértice que eu disse, o eixo real medindo 2A, você já vai entender. Aqui é A, tá vendo? O C é o foco, o A é o vértice. Se daqui para lá é A, aqui vai ser menos A. Essa distância aqui, amarelinha, ó, tá? Do ponto A1 até o A2, ou seja, um de coordenada A e o outro de menos A, é o que a gente chama de eixo real, tá? É real porque ele existe, tá certo? É real, mas não chamo de eixo maior, porque não existe um maior e um menor, tá certo? E também não tem sentido. A elipse, que é aquela coisa ovalada, ela tem um eixo grande e tem um eixo pequeno, tá certo? Na verdade, o imaginário não existe, eu já explico para você. Então, seria o único eixo. Como o outro a gente vai inventar, vai imaginar que exista, a gente dá o nome desse aqui de eixo real. Agora, o que tem esse eixo a ver? Como é que a gente relaciona esse A com esse C? O que vai acontecer aqui? Olha bem. Você sabe que todos os pontos aqui, em todos eles, a diferença, ou seja, se o ponto for esse, está sobre a hipérbole, a diferença entre essa distância até um foco até o outro é constante. Legal. Eu quero saber quanto vale essa diferença. Olha o que está acontecendo. Quando eu chegar aqui,
exatamente no vértice, tá vendo? Aonde está o Azinho. Repare, eu estou dizendo que esta medida, até o meu dedo, o ponto P está no meu dedo, esta medida, menos esta, que é o tamaninho da corda, a distância qual é? Tá? É do ponto A2 até o F2, essa distância aqui. Então, vamos lá, do F1 até aqui, onde está o meu dedo, que é o ponto P, na verdade o ponto A2 agora, menos esse tamaninho de corda, tem que ser a constante. Agora, olha que legal. Esse tamaninho de corda, que é a distância do foco 2 até o A2, é o mesmo da distância do foco 1 até o A1. Por que é o mesmo? Porque é simétrico, a gente está fazendo a mesma coisa do outro lado. Então, cara, se você pegar este pedaço daqui, tirar esse cordãozinho, cortar ele e colocar ele do lado de cá, repara, o que você vai ter? Que esta barra menos esse cordão vai dar exatamente esse segmento amarelo. Percebeu? Olha, a barra sai do F1, vai até o A2. Estou contando um pedaço a mais. Se eu pegar esse cordão, quando eu faço a barra menos o cordão, tirar o cordão, não lá, mas tirar do lado de cá, vai cair aqui no A1. Então, a diferença vai coincidir com esse segmento amarelo. Percebeu? Então, olha que legal. Eu tenho aqui as coordenadas do vértice e posso afirmar que qualquer que seja o ponto, qualquer lugar que ele tiver, tá? Vamos pegar um outro aqui, por exemplo, esse ponto P com coordenadas x, y, poderia ser esse, poderia ser do lado de cá, qualquer um deles, tá? Eu pegar em módulo a distância dele até um foco menos a distância dele até o outro foco, certo? Vai dar este segmento amarelo que é 2A. Não, Fernando, mas peraí, só dá essa diferença quando está aqui. Sim, mas essa diferença é a mesma dessa, que é a mesma dessa, que é a mesma dessa. Então vai valer sempre. Percebeu? Então, olha por onde vamos caminhar para chegar na equação da hipérbole. Olha só que legal. A distância do ponto P até o foco, não é isso? Até o foco F1, menos a distância do ponto P até o foco F2. F2, tá certo? Então, estamos aqui, ó. Uf, peguei o ponto ali, ó. Né? Essa distância menos essa vai ser igual a esse segmento amarelo, igual a 2A. E mas, Fernão, e se tiver lá do outro lado, na hora que você fizer a distância, não vai dar um número negativo? É verdade. E por esse motivo, a gente faz a afirmação em módulo. Tá legal? Conseguiu enxergar? Tá? O que eu precisava que você enxergasse nessa etapa? É que essa tal diferença, que é uma constante, tá certo? Ela é constante, tem a ver justamente com a distância entre os vértices. E isso é uma afirmação muito importante. Por quê? Porque uma vez que eu defini os focos de uma hipérbole, eu defini os vértices, eu tenho definida todo o formato da minha hipérbole. As duas partes da nossa hipérbole já estão desenhadas, representadas. Então, o que eu fiz aqui? Eu tracei aqui uma linha pontilhada, azul, tá vendo? Olha, que representa a distância de um ponto qualquer. Eu peguei um ponto P, X, Y, tá? Eu falo qualquer, então X e Y são variáveis, ele poderia estar em qualquer lugar aqui, até o foco 1, e tracei, então, outro pontilhado do ponto P até o foco 2. Do jeito que nós desenhamos essa figura, essa hipérbole, a gente percebeu que para dar essa curvatura, nós obtivemos todos os pontos neste plano, onde essa distância menos essa em módulo resultou sempre numa constante, tá certo? Que não por acaso é exatamente a distância entre os dois vértices. Por isso a gente chamou de A e a distância lá 2A. Perfeito? Eu acho que a essa altura você já deve saber a fórmula da distância entre dois pontos. Então, como é que você representa a distância do ponto P, ou melhor, como é que você calcula, né, de P até F1? O ponto F1, o foco, as coordenadas são menos C e 0. E aqui o ponto P, X, Y. Então você faria algo assim, né, raiz quadrada de diferença entre os valores de X. X menos
o x do ponto F1, mas o x do ponto F1 é negativo. Então fica x menos o menos c. Menos o menos c vai ficar x mais c. Perfeito? Ao quadrado mais diferença entre os y's. Então é y menos 0 ao quadrado. Mas y menos 0 é y. Então eu posso botar aqui y2, certo? Então é essa raiz menos aí a outra. Agora a distância deste ponto P até o foco F2. X menos C e o y menos o 0. Perfeito? Então vai ficar x menos c ao quadrado mais, gente, y menos 0 de novo é y, ficou y ao quadrado. Perfeito? Raiz quadrada igual a 2a. Certo? Ah, professor, tem um módulo aí. Tem sim. Vamos colocar, porque se estiver do lado de cá pode dar negativo, né? Nós vamos vir para cá. Mas nós não vamos acompanhar toda a demonstração, tá? Que ela realmente é trabalhosa, mas você encontra aí. Você tem acesso tanto na internet quanto em livros didáticos. É só desenvolver e gastar um pouquinho de energia. Durante a demonstração você vai acabar elevando ao quadrado, então o módulo vai desaparecer, vai cair fora. Fato é que desenvolvendo isso aqui, você vai chegar em algo assim, olha. X quadrado sobre um certo valor menos y quadrado sobre um certo valor igual a 1. Parece com alguma coisa que você já conhece? Sim ou não? Parece, né? Ok. E quais são os valores que vão aparecer aqui? Cara, aqui vai aparecer o a quadrado, parece muito com a elipse, né? A diferença é que a elipse seria mais. E aqui, na elipse, seria B. Aí você fala, bom, cadê o B? Não tem B, aqui tem A e C, é verdade. Mas precisa do B? Não, não precisa. A gente já viu que se você tem os vértices e tem os focos, a elipse está determinada. Sabe o que aparece aqui embaixo? Aqui embaixo aparece assim, C quadrado menos A quadrado. Da onde sai? Olha, o C está aqui dentro, né? Então ele vai aparecer, e o A está aqui dentro. Então é isso que aparece. Aí alguém falou, puxa vida, isso parece tanto com a elipse, né? Ficaria tão mais fácil se fosse x quadrado sobre a quadrado, menos eu lembro que é a hipérbole, porque eu lembro também que é a diferença e não a soma. Percebeu as associações? Será que isso aqui não pode virar um B? E eis que, aí surge a tal ideia do eixo imaginário. Eis que, se você medir, daqui até aqui, ó, eu vou medir a distância do foco, esse valor de C, no meu exemplo, está dando justos 20 centímetros, tá? No meu exemplo. Então, vou de novo. Daqui, da origem até o foco, é o C, tá bom? A medida é C. No caso, o meu é 20 centímetros. Então, o C está aqui, 20 centímetros. E a partir desse ponto A, você buscar essa distância aqui, ó, cortando o eixo do Y. Então, perceba. Daqui até o foco é C, então daqui até onde cortou também é C. Tá legal? Você tem um triângulo retângulo, onde um dos catetos é A. Tá certo? Aí alguém teve a ideia, falou assim, pô, vamos inventar então algo parecido com o que tem lá na elipse. A elipse tem um eixo menor lá. Só que eu não posso chamar isso aqui de eixo, né? Ele não corta a minha hipérbole, então bolaram o nome aqui, eixo imaginário. A gente imagina que existe esse eixo, chama essa medida daqui até aqui de B, então para baixo seria menos B, e o eixo imaginário é isso aqui, ó, que mede 2B. Tá legal? Para cá, daqui aqui é C, daqui aqui também é C. Tá legal? Ok. Para que isso, professor? Olha que bacana. Isso aqui é Pitágoras, não é? Daqui até aqui não é A? Então C quadrado não é igual a B quadrado mais A quadrado? Sacou? Você pode escrever isso, ó. Essa relação C quadrado igual a A quadrado
mais b quadrado, grava ela, tá? Porque pode ser que alguém, numa questão, te fale, olha, o eixo imaginário mede tanto, tá? Então é conhecido. Guarda ela e aplica ela agora naquela fórmula lá, ó, onde você deduziu. Ora, como assim? Se você substituir o c quadrado que está lá por a quadrado mais b quadrado, a quadrado mais b quadrado, o a quadrado vai cancelar com esse a quadrado, vai sobrar só o b. E aí você chega na seguinte equação: x quadrado sobre a quadrado menos y quadrado sobre b quadrado igual a 1. Tá legal? Sempre aqui é 1 mesmo, tá? Na verdade, se você achar o mínimo e jogar para lá, aqui vai ficar quadrado b quadrado. Ela fica um pouco feiosa. Então, é um jeito de deixar ela mais bonita. Tanto a hipérbole quanto a elipse, a gente fecha ela nesse formato, deixa 1, tá bom? Dada uma hipérbole com focos no eixo das abscissas, no eixo do x, centro na origem, eixo real medindo 8 e eixo imaginário medindo 6, determine. Então vamos por partes. Depois que ele falou tudo isso aí da elipse, a gente já sabe que tem um padrão de fórmula. Qual é o padrão, gente? É x quadrado sobre a quadrado menos, né, seria mais se fosse elipse, a hipérbole, y quadrado sobre b quadrado, e isso é igual a 1. Então, este é o nosso padrão. Lembrou? Dentro desses valores aqui, que é o a e o b. Lembrando que o a é a metade do quê? Do eixo real, tá? E o eixo real mede 8, olha só. Vamos lembrar que o nosso eixo real mede 2a, certo? Eixo real. E o eixo imaginário? Tem a ver com esse b aqui, né? O eixo imaginário, a gente disse que mede 2b. Eixo imaginário. Então isso aqui é padrão, tá? Eixo imaginário. Padrão para esse tipo de elipse. Opa. Imaginário. Agora sim. Certinho? Muito bem. Então, vamos aí. Vamos embora. Primeiro ele pede a equação da elipse. Então, letra A, a equação desta elipse. Pessoal, veja bem, sabemos o padrão, falta descobrir quem? A e o B. Ora, se eu sei que o eixo real mede 8, o 2A mede 8. Então, 2A igual a 8. Eu posso afirmar que o A vale 4, certo? Então, vamos lembrar o que é isso lá no gráfico? O que é o eixo real? O A vale 4, está aqui. O A é o vértice, né? Ok? Aqui seria o nosso Azinho. O Azinho aqui vale 4, ó. Tá certo? É um vértice. Então ela deve fazer isso, ó. Passar aqui pelo vértice, tá? Tem essa curvatura. E se o A vale 4 e o centro está na origem, aqui no menos 4 eu tenho o outro vértice. Tá certo? Tranquilo? E o nosso eixo real, medindo 8, ele não pediu para fazer o gráfico, eu estou fazendo para a gente reforçar o que a gente acabou de ver, tá bom? Então o nosso eixo real é esse aqui, ó, amarelo, tá vendo? Vai do menos 4 até o 4 e ele mede 8. Legal? E o eixo imaginário? Ora, se o eixo imaginário mede 6, o eixo imaginário é 2b. 2b igual a 6. Passo 2 dividindo, eu sei que o b vale 3, 6 por 2. Repare que tendo A e B eu tenho a equação, já está pronta, tá bom? Mas vamos colocar lá no gráfico, né? Se o b vale 3, o eixo imaginário é na vertical, nesse caso, está aqui o 3. Esse seria o nosso bzinho, né? Então, bzinho, ó, bzinho igual a 3. E aqui embaixo seria o menos b, no caso, menos 3. E este verde aqui é o nosso eixo imaginário. Fechado? Muito bem. Tá? Eles ajudam a gente a construir a nossa elipse, tá? Se a gente quiser construir. No caso, ele não pediu, mas se eu quiser fazer um esboço, eu já sei algumas coisas, né? Então, eu já sei, por exemplo, que ela deve, ó, aproximadamente assim, ó. Passa aqui e passa aqui. Tá legal? Muito bem, vamos responder. A sua equação, como é que eu respondo a equação? Ora, x quadrado sobre a quadrado, a é 4, então sobre 16
menos y quadrado sobre b quadrado, o b é 3, b quadrado é 9, igual a 1, e está respondida a letra A. Já tem a equação, né? Está feita a equação da elipse. Poderia ter te dado o exercício inverso também, dada a equação da elipse, não é isso? Você descobre A e B, você pode fazer o gráfico, ele pode perguntar qual é o tamanho do eixo real, não é? Então aqui o eixo real aparece ao quadrado, você acha a raiz de 16 é 4, não é? E o eixo é o dobro disso, seria 8. Né? Dá para ir num sentido e no outro. Tranquilo? Muito bem. Em seguida ele pede a distância focal, cara. O que é isso? Eu não marquei os focos, até porque eu não sei quem são os focos. E como é que você descobre a distância focal? Você vai lembrar. Você lembra de um triângulozinho? Lembra que aqui é A, aqui é B, e que se você ligar esse ponto nesse vai dar um triângulo retângulo? Quem é esse cara aqui? É o C, né? Tá certo? É o C. É o mesmo C que ia dar distância focal, ia vir para lá. Tá bom? Como no caso o meu triângulo é pitagórico, né? Olha lá. 3, 4, hipotenusa, 5, 3, 4, 5, tá certo? Mas eu vou escrever a relação aqui para você não esquecer. Lembrando que na hipérbole, em vez de A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado, é o C quadrado. C quadrado igual a quadrado mais B quadrado, certo? Então aqui daria 16, né? 16 mais 9, 25, raiz de 25 é 5. É o pitagórico, eu já sei que o C é 5, tá bom? Uma vez que eu tenho o valor de C igual a 5, ele pediu o C? Não, ele pediu a distância focal. O que é a distância focal? É a distância de um foco até o outro. Mas vamos marcar os focos? Se o Czinho é 5, essa medida é 5, daqui até o 5, olha, aqui é um foco, aqui eu tenho um foco. E para o lado de cá, menos 5, eu tenho outro foco. Tanto faz F1, F2, você escolhe, eu vou chamar esse aqui de F1 e vou chamar esse aqui de F2. Combinado? Então tá aí. E qual é a distância focal? É 2C, né? Ou seja, 5 mais 5, é a distância de um foco ao outro. Então aqui eu posso responder que a distância focal, né? Distância focal é 10. 2 vezes 5. Combinado? Ok, então já foi, matei 2. A terceira, a excentricidade. Muito bem, ainda não falamos, mas é simples. A fórmula é a mesma e de forma análoga, do mesmo jeito que a nossa elipse tem excentricidade, a gente mede, a hipérbole também. Então, a formulinha é assim, excentricidade vai ser o C, é a relação entre a distância focal e o eixo, aqui no caso o eixo real, C sobre A, tá bom? Você já decorou a da elipse, aqui também é K. Você decora, é K, é a mesma fórmula, com um detalhe. No caso da hipérbole, a excentricidade vai sempre ser maior do que 1. Poxa, é claro, né? O C é a hipotenusa de um triângulo retângulo, não é isso? Ok? E o nosso A é um dos catetos, então a hipotenusa dividida por um dos catetos sempre vai dar um número maior que 1. A excentricidade vai te dar mais ou menos a forma. Pratique observe alguns gráficos de elipse, você vai perceber o que quer dizer essa excentricidade. Tranquilo? Então, como é que eu resolvo aqui? Na letra C, eu tenho que a excentricidade vai ser igual a C, eu já calculei que é 5, sobre A. Quem é o A? É 4. Tá legal? E 5 dividido por 4 é 1,25, ou seja, a minha excentricidade aqui é 1,25. Enquanto como é que chama? Na elipse, falhou aqui. Enquanto na elipse a excentricidade é um número menor do que 1, certo? Na hipérbole ele é maior do que 1, né? Esses são os nossos resultados aqui. Deixa eu ver se eu consigo só chamar a atenção deles. Isso, tá bom? Então a equação, aqui o nosso C, na verdade não é o C, né? Ele pediu esse aqui, a distância focal, tá? É o 10 que é o resultado, tá bom? E, finalmente, aqui a excentricidade. Ok? Vamos falar um pouquinho do gráfico? Olha, eu tenho aqui o foco, eu já sei que passa pelo vértice, não é isso? Como é que eu posso construir sem esticar um barbante, arrumar uma régua, prender 2 pregos, etc., né? Existe aí uma técnica muito legal, presta atenção. Você vai, vamos aqui usar uma régua de auxílio, você vai
pelos vértices, traçar linhas paralelas ao eixo do Y. Vamos lá. Passei uma paralela. Aqui pelo outro vértice, uma outra paralela, tá bom? Passar paralelas. Depois, tá vendo aqui o eixo imaginário, aquele que você imaginou? Você traça paralelas ao eixo do X. Muito bem. Feito isso, você vai observar aqui um retângulo. A gente pode chamar ele de retângulo auxiliar. Tá legal? Cara, se você traçar as diagonais desse retângulo e prolongar, você vai encontrar duas retas. Vamos lá. Olha lá, duas retas. Vou até fazer de outra cor. Vou fazer elas em azul. Tá? Então vamos embora. Passar aqui pelo retângulo, ó. Vai passar pelo centro e por esses dois pontos. Essas retas, elas auxiliam a gente a fazer a hipérbole, com precisão não vou dizer, mas bem aproximado aí do que ela é, tá bom? Você já vai entender por quê. Essas retas são chamadas de assíntotas, tá? Como é que é a hipérbole? Veja, ela tem que passar pelo vértice. A gente sabe que ela tem esse formato aqui, olha. Essas retas são para onde a nossa curva tende, ó. Ela vai se aproximar, à medida que vai chegando no infinito, ela vai se aproximando da reta azul, nunca vai cruzar, nunca vai tocar, mas está cada vez mais próxima. Esse tipo de reta chama-se assíntota. É para onde a curva tende, ela vai se aproximando, aproximando, aproximando até o infinito, mas nunca chega lá, tá certo? Então lá no infinito isso vai parecer quase uma reta essa curva, mas é uma curva ainda. Vem aqui, ela tem o vértice, a mesma coisa acontece para cá. Então olha como dá uma boa aproximação, aqui cuidado para não passar pelo foco, o vértice é esse, tá? Dá uma boa aproximação da nossa curva, olha lá, ó. Tá aí. Aí temos o gráfico da nossa hipérbole. Tranquilo? Laranjinha, né? Você viu então o que é o retângulo auxiliar e viu o que são as assíntotas. E também aproveitamos o exercício para apresentar, no caso da hipérbole, a excentricidade. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Até a próxima aula. Obrigado por sua atenção.